Bom, estamos começando mais uma live. Estamos ao vivo aqui no Instagram, estamos ao vivo no Facebook e muito provavelmente depois a gente vai colocar essa live no YouTube também. Vamos começar, né? Vamos lá. Como é que você vai se apresentar? Bom, meu nome é Jefferson Baggio, eu sou médico oncologista e vou estar aqui com você nessa live com a doutora Ariane. Tá, vou apresentar a gente, tá? Nós somos médicos, temos residência médica em cirurgia geral e cirurgia oncológica, temos pós-graduação em medicina integrativa, ortomolecular, nutrologia, e é por isso que a gente está aqui trabalhando com prevenção, tá? O tema dessa live hoje é sobre dúvidas frequentes relacionadas ao câncer, né? Então, eu separei aqui, ó, são 3 folhas, recebi várias perguntas de vocês, e aí eu coloquei tudo aqui pra gente conversar hoje. A gente vai responder o que vai dar tempo, na verdade, né? E a nossa intenção é que vocês tirem todas as dúvidas e fiquem por dentro aí da melhor prevenção contra o câncer. Combinado? O pessoal do Facebook, se tiver ruim de olhar assim nessa posição, porque a gente está gravando pro YouTube também, olha aqui no Instagram, que no Instagram tá melhor a imagem, tá? Bom, como vai ser uma live multimídia, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, dá um like aí pra ajudar o nosso canal, se você gostar da nossa live, se você gostar dos nossos temas e quiser mais temas, né? Dá um like aí, se inscreva no canal pra gente conseguir alcançar mais pessoas, ou até mande essa live pra quem tá doente, ou pra quem quer se prevenir, ou pra quem quer mudar a vida. Combinado? Vamos lá, então. Então vamos. Ó, primeira pergunta, então, que eu recebi na caixinha de pergunta que eu coloquei, da Emanuele. A Emanuele perguntou assim: doutora, câncer tem cura? Gente, é lógico que tem. Esse é um dos motivos da gente estar fazendo esse tipo de atividade. A gente faz palestra no Brasil inteiro, às vezes, sobre prevenção, cura de câncer. Lógico que tem cura. Só que quanto mais cedo você fizer o diagnóstico precoce do câncer, mais chance de cura você tem e menos sequelas você vai ter. Então, por isso que é o ideal fazer prevenção pra gente nunca chegar a adoecer, né? Então, prevenção é tudo que a gente faz pra gente evitar que a célula de câncer se desenvolva na gente. E o diagnóstico precoce também é o ideal. Exames de rotina, colher preventivo de colo de útero, fazer mamografia, ultrassom de mama pra quem tem indicação, né? Então, a gente fazer exames rotineiros pra que, se a gente for desenvolver algum câncer, a gente pegar o câncer logo no comecinho e aí, então, a gente poder fazer o melhor tratamento possível e curar de vez, tá? Então, câncer tem cura sim, principalmente se for diagnosticado logo no início da doença. Combinado? Então, vamos nos prevenir. Outra pergunta aqui da Rita: quimioterapia e radioterapia são realmente necessários? Bom, essa você responde. Vai lá. Eu respondo? Tá. Então, quimioterapia e radioterapia são tratamentos que a gente considera tratamentos padrão, tá? Assim como cirurgia oncológica, assim como hormonoterapia, terapia-alvo, né? Então, são terapias, são tipos de tratamento que a gente tem estudos científicos que embasam isso, que a gente consegue fazer testes terapêuticos, que a gente consegue desenvolver algumas pesquisas e que elas comprovam que isso realmente tem função. Lógico que depende de cada tipo de câncer. Tem câncer que responde super bem a quimioterapia e radioterapia. Tem câncer que já não responde a nenhum tipo de tratamento, tá? Então depende muito do tipo de câncer. Mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, que são terapias já que tem embasamento científico, né? Que tem estudos científicos, que são de protocolos internacionais, não é da cabeça do oncologista que sai tudo isso. E que que são necessários, sim, de acordo com cada tipo de câncer, de acordo com cada fase de câncer. Então, se o câncer é estadiamento clínico 1, 2 ou 3, ou é paliativo, enfim, depende do seu tipo histológico, depende do seu estadiamento clínico, depende do seu performance status. Então, é necessário de acordo com a sua individualização, mas são tratamentos que realmente funcionam. E só não acredita que quimio e rádio funciona quem nunca trabalhou com quimio e rádio. Eu já estou nessa vida há quase 20 anos e a gente vê que a quimioterapia funciona sim, a radioterapia funciona sim. O problema a grande maioria dos pacientes, eles voltam para o aquário sujo. Eles terminam a quimioterapia, eles terminam a rádio, eles estão curados, ele volta a beber, ele volta a fumar, ele volta a engordar, ele volta a ter os mesmos hábitos ruins que ele tinha antes. E é isso que a gente tenta mudar aqui, é mudar hábitos de vida. Aliás, deixa eu falar uma coisa, você falou do aquário sujo. Sim. Eu vou explicar o que é mais ou menos o aquário sujo. Tem até acho que é bem comum no meio online, quem acompanha esse tipo de vídeo, é o seguinte:
O aquário sujo é se você tem um peixinho que mora dentro de um aquário sujo, de uma água que está suja, poluída, que você não troca aquela água. O que vai acontecer com esse peixinho? Ele vai adoecer, né? E aí então você pega aquele peixinho daquele aquário sujo, tira ele daquele aquário, lava, dá o remédio, o antibiótico, enfim, trata aquele peixe. E aí, na hora que o peixinho tá ótimo, tá bom, você vai lá e devolve ele para aquele aquário sujo. Então, isso que a gente não pode fazer. Pegar o paciente que desenvolveu câncer, ou seja, por tabagismo, ou por etilismo, ou por alimentação errada, ou por estresse demais, enfim, pela epigenética que está errada, aí a gente pega esse paciente que tem fatores de risco para câncer, aí eu trago ele para químio, para rádio, para cirurgia, coloco ele nesse aquário limpo aí, tratando ele nesse período. Depois que ele tá curado ou que terminou o tratamento do câncer, eu vou lá e devolvo ele pro ambiente sujo dele, pro aquário sujo, e falo assim, não, agora você pode comer o que quiser, pode voltar pra sua vida normal e pode fazer tudo de novo. E esse tudo de novo que ele vai fazer ele adoecer de novo. E até por isso que às vezes as pessoas acham que quimio e radioterapia não funcionam. Porque tem muita gente que fala assim, eu fiz tratamento e meu câncer voltou. Mas por que voltou? Será que porque não voltou? A comer errado, a se estressar de novo, ser sedentário de novo, que fez alimentação legal só durante o tratamento. Então não vamos voltar para o aquário sujo. Nossa intenção é limpar o aquário, de vez, né, de uma forma preventiva para nunca chegar a adoecer. Se caso chegar a adoecer, usar tratamentos que são padronizados ou outros que estão em estudo, que a gente já consegue ver vários tratamentos que estão em estudo, estão tendo uma resposta muito boa, e viver num aquário limpo, viver numa alimentação limpa, numa vida limpa. Esse é o mais importante. Então não voltar para o aquário sujo para não depender de tratamentos anti-câncer. Isso. Combinado? Uhum. Bom, e se ficou alguma dúvida sobre esses temas que a gente está falando aqui, eu vou deixar depois uma caixinha de texto lá no Stories do Instagram. Coloca lá sua dúvida que a gente pode usar isso para próximos vídeos. Eu posso tentar responder no inbox, mas eu também vou deixar o tema anotado aqui para a gente fazer os próximos vídeos, combinado? A gente tem pouco tempo para muita pergunta. Bom, essa pergunta é da Aline. Na verdade, são várias perguntas com o mesmo tema o mesmo tema abordado. A Aline perguntou: doutora, reposição hormonal aumenta o risco para câncer? Essa é sua, vai lá. Uhum. Bom, todo hormônio ele deve ser usado por tempo, não pode ser usado por tempo definitivo. E quando a gente fala de reposição hormonal, o que ela quer dizer aqui é reposição na menopausa, tá? Porque, por exemplo, reposição de tireoide, quando você tira a tireoide do paciente e você vai dar hormônio para ela, é uma reposição de hormônio tiroidiano que tem que ser feita, e aquele paciente não tem mais tireoide, ele precisa daquele hormônio pro resto da vida. Mas a reposição que ela falou aqui é a reposição da menopausa. E a pergunta é, causa câncer? Depende. Depende do tipo de reposição. Os hormônios que são ditos sintéticos, existem muitos trabalhos que mostram que eles aumentam um pouco sim a quantidade de cânceres nos braços dos trabalhos que usaram esse hormônio sintético, tá? Então existem trabalhos que mostram isso. Com hormônios bioidênticos, ou seja, com hormônios como são os nossos, exatamente como os nossos, não se tem muito ainda trabalho a longo prazo, mas todos os que aparecem até agora não mostraram que essa reposição de bioidêntico seja causadora de câncer ou aumento de câncer, tá? Então, de maneira geral, sintético sim tem chance de causar câncer, de aumentar o número de cânceres, tá? Mas os mais novos agora, ainda não tem nada muito grande para a gente poder afirmar com certeza que não cause. Mas a impressão é o quê? É que não causa, tá? Alguém perguntou aqui, que eu não consigo enxergar muito bem, mas e no caso do homem? Sim, testosterona? Reposição no caso do homem. E aí, aumenta câncer ou não? Ótima pergunta. Saiu um trabalho, está com mais ou menos uns 3 meses, que fala justamente da testosterona no câncer de próstata, tá? Desde quando a gente começou a tratar câncer de próstata, um dos tratamentos principais para o câncer de próstata era o quê? Restringir o hormônio sexual, ou seja, fazer a castração química ou a castração através do ato cirúrgico ou a castração por radioterapia e assim por diante. Hoje saiu um trabalho muito grande que mostra que a testosterona, quando é própria do paciente, não testosterona sintética, tá? Ele até previne o câncer de próstata. Então isso é uma coisa que os estudos vêm mostrando, que a testosterona natural igual a do paciente não causa câncer. Então esses trabalhos antigos que eram feitos
com testosterona não era testosterona, eram análogos de testosterona. O que quer dizer isso? São substâncias parecidas com a testosterona, tá? Que tem como se fosse a mesma forma, mas não são iguais, tá? Então são análogos. Os análogos, sim, têm chance de causar câncer, tá? O pessoal chama de hormônio sintético, sintéticos, né? Que ele os hormônios eles são divididos em 3 tipos. Os naturais, que é, por exemplo, o de uva, enfim, os de planta, os sintéticos e os bioidênticos. Na verdade, o sintético e o bioidêntico, eles são sintéticos, eles são produzidos em laboratório. A diferença dos bioidênticos e dos não bioidênticos é que os bioidênticos, eles são, como o nome diz, ele é idêntico ao bio, ao corpo, então é o mesmo nome. Então, por exemplo, a mulher tem um hormônio chamado progesterona. O bioidêntico é um hormônio chamado progesterona base ou bioidêntico, né? Agora não é um progestágeno, tá? O progestágeno é um hormônio parecido com a progesterona, mas não é igual, é parecido, é similar. E o corpo consegue perceber essa diferença e aí então produzir doenças, tá? Se não conseguir eliminar ou metabolizar isso. Agora, quando a gente usa igual ao do nosso corpo, então eu uso um hormônio chamado progesterona, igualzinho, que é conhecido popularmente como bioidêntico, isso não tem problema. Isso vale pro homem também, né? Quando for testosterona bioidêntica ou base, ok, tá? Uma outra coisa que tem que se colocar é o seguinte: existem alguns hormônios que eles protegem de um lugar e ao mesmo tempo eles desprotegem em outro, tá? É o caso do estrogênio, por exemplo. O estrogênio ele faz o quê? Na mama, ele desprotege a mama, tá? E ao mesmo tempo ele está fazendo o quê? Uma proteção do ovário e do endométrio, tá? Então, hormônio, de maneira geral, hormônio sexual, hormônio que são colocados no seu corpo por prescrição médica, tem que ser muito bem individualizado, porque isso é para você. São seus fatores de risco, são seus fatores de hábitos de vida, a dose, tudo é padronizado para você. Não serve, a gente não pode colocar isso para todo mundo como se fosse uma receita de bolo. Então não dá para pegar o hormônio da vizinha, que a vizinha ficou ótima, e você querer usar, porque a dose é diferente, tá? Eu sempre falo assim, de um grosso modo, tá? Vamos supor que o hormônio X, o normal é ter 100. Se eu tenho 30, eu tenho que repor com 70. Agora, se eu tenho 60, eu tenho que repor 40. Às vezes, minha vizinha tem 10 e eu tenho 50. Então, assim, não dá pra... não é receita de bolo, não dá pra ser a mesma dose de todo mundo. Então, tem que ser individualizado e pra ter um efeito legal, tem que ser personalizado, tá? Lembrando que esse negócio de falar, hormônio dá câncer, gente, calma. Tá? A gente tem mais de 100 tipos de hormônio do corpo. Todo mundo vive com os hormônios, uns com mais, outros com menos. Todo mundo tem hormônio. Eu tenho hormônio, ele tem hormônio, todo mundo tem hormônio. E nem todo mundo tem câncer, tá? Essa questão de falar o hormônio dá câncer, isso é muito delicado de se falar e é isso que a gente tá querendo explicar aqui pra vocês. Alguns hormônios sintéticos, alguns estudos mostram que hormônios sintéticos podem sim favorecer. Outros falam que hormônios bioidênticos podem até prevenir. Então, não dá pra colocar tudo no mesmo balaio, tá? Então, hormônios, a gente não pode afirmar isso. Hormônios dão câncer. Não conseguimos afirmar isso. O Juliano tá perguntando ali onde que a gente adquire esses hormônios naturais e que ele faz sempre acompanhamento médico. É exatamente isso, Juliano. Como é uma coisa que é pra você, que Juliana? A Juliana, letra é pequenininha isso, aqui, a gente tem dificuldade de enxergar. Juliana, esses hormônios, como a gente está acabando de dizer, eles são o quê? Eles são individualizados. Então tem que ser para você. O ideal é da consulta médica mesmo, procurar um profissional atualizado, um profissional que está todos os dias estudando, porque faz muita diferença. O que se sabia 5 anos atrás é totalmente diferente do que se sabe hoje. Então teu médico tem que estar atualizado também. Isso aí. Tá. Essa aqui da Diane já foi? Reposição menos prejudicial na menopausa? Não, acho que não foi, tá? Então a Dijane perguntou, qual a reposição menos prejudicial na menopausa? É a reposição com hormônios bioidênticos. Toda mulher precisa repor na menopausa? Nem toda mulher precisa repor, é aquilo que eu falei. Se às vezes você já tá no seu teto de hormônio, não tem necessidade de repor. Mas normalmente as taxas hormonais vão caindo e a gente tem a necessidade de repor. Às vezes tem sintoma, às vezes não tem sintoma, tá? Então, e se for repor, a melhor forma de repor é com hormônios bioidênticos, tá? Uma coisa que eu sempre coloco quando pergunto essa parte de reposição é o seguinte: os sintomas da menopausa eles podem ser melhorados com outras atividades. Por exemplo, atividade física melhora sintoma da menopausa, baixa do peso melhora sintoma da menopausa,
Evitar álcool melhora sintoma da menopausa. Então são várias coisas que o seu médico pode lançar de artifício para poder melhorar os seus sintomas e restringindo o uso de hormônios só para aquelas pessoas que realmente precisam. Tá? Isso aí, ou então usar doses menores, ou a gente usa um pouquinho, já faz um efeito super legal. Às vezes tem pessoas que a gente coloca uma dose bem maior e não tem o efeito, porque a pessoa não faz a parte dela. Então, sensibiliza a dose do hormônio que a gente está usando, tá? Então é importante fazer isso que ele está falando. Aliás, várias atitudes que ele falou produzem naturalmente os hormônios do nosso corpo, como por exemplo a atividade física, né? A gente sabe que quem faz atividade física aumenta o nível natural, o nível do nosso corpo de testosterona, que é o hormônio que normalmente abaixa aí depois dos 35, 40 anos que a gente tem que repor. Então, se você fizer atividade física, às vezes não tem necessidade de repor isso aí, tá? Então, vamos lá para atividade física, para tirar estrogênios exógenos do nosso corpo, que a gente vai falar ainda, tá? Mudar aqui, ó, tirar o estresse, tirar a ansiedade, tudo isso consome hormônio. Bom, duas pessoas perguntaram a mesma coisa, ó, a Cris Tobias e a Magda Pontes perguntaram: o uso prolongado de anticoncepcional causa câncer? Você quer responder ou quer Pode que eu responder. responda? Bom, como a gente tinha colocado um pouquinho anterior, os hormônios que são usados como anticoncepcionais são progestágenos, então eles não são iguais aos nossos, eles são estrógenos sintéticos e assim por diante. Então o uso prolongado desses hormônios, ele pode sim aumentar a chance de alguns tipos de câncer, tá? Isso não significa que você não deva usar anticoncepcional. Anticoncepcional deve ser usado naquele período da vida que você não tem outras opções, tá? Então, se você precisa do anticoncepcional, hoje em dia você usa o anticoncepcional pelo o mínimo tempo possível. Quanto menos você usar, menos chance você tem de ter problemas, não só de câncer, como de tromboses, como de alterações vasculares, que o anticoncepcional ele causa outros problemas também, problemas gástricos. Então, de maneira geral, o ideal é a gente usar o anticoncepcional pelo mínimo de tempo possível até aquela paciente ter a prole constituída, aí poder usar os métodos mais definitivos ou usar os métodos de barreira, que também são uma boa opção. A gente tem vários métodos não hormonais, né, que se a gente for usar a longo prazo, que é o que ele está falando, são os mais adequados, tá? Então a gente tem DIU não hormonal, a gente tem diafragma, a gente tem preservativo, a gente tem inúmeros métodos não hormonais que podem auxiliar aí numa anticoncepção a longo prazo, tá? E deixar os métodos hormonais, tanto os de comprimido, os injetáveis, o Implanon, o Diomirena, que é o de progestágeno, tá? Para períodos restritos da vida, tá? E a reposição hormonal também, hormônios sintéticos entra aí nessa classe, porque isso que ele falou, os anticoncepcionais hormonais são hormônios sintéticos. Tá? Um abraço pra dona Neuza, acabou de entrar também. Tem muita gente aí que eu tô vendo só botar coraçãozinho. Gente, beijo pra vocês, tô adorando vocês aqui acompanhando a gente, tá? Beijos. Estão perguntando o DIU ali, qual que é o DIU indicado? Então, ó, método anticoncepcional é um assunto muito delicado que tem que ser decidido com a mulher, o marido e o médico, tá? Cada caso é um caso. Não dá pra falar que, vamos pôr DIU em todo mundo. Não tem como eu falar isso, tá? Então, a escolha do método anticoncepcional é um método, um processo que é individualizado. Então, não serve pra todo mundo. Se tivesse um método perfeito, não existiam vários, existia só um, tá? Então, o ideal é você procurar o seu ginecologista, conversar com o seu esposo, seu namorado, seu parceiro, enfim, pra vocês chegarem aí no consenso do método melhor, tá? Mas o que eu falo pra vocês? Se for usar a longo prazo, use um método não hormonal, que vai ser o mais saudável pro seu organismo, tá? Mas tem algumas pessoas que precisam de um método hormonal, como por exemplo, endometriose, né? A gente tem outras formas de tratar endometriose que não com métodos hormonais, tá? Mas, de uma forma geral, acaba usando um pouco de hormônio na endometriose. Então, assim, conversa com o seu médico, é muito individualizado. Mas o DIU, a gente tem o de cobre, o de prata e o DIU de progestágeno, que é hormônio sintético, que é o Diomirena. Tá. Reposição de estrogênio na síndrome de Lynch. Na verdade, é uma paciente que falou que ela tá fazendo reposição, eu não tenho o nome dela aqui. É o Jane, né? Acho que é. Não lembro agora direito. A paciente faz reposição de estrogênios e ela tem síndrome de Lynch. Síndrome de Lynch é uma doença hereditária relacionada à tumoração de intestino, tá? Então, tem algum problema de repor estrogênio com intestino com síndrome de Lynch? Não tem. Na verdade, os riscos são os mesmos de todas as outras pessoas que fazem reposição hormonal. Então, valem as mesmas orientações que a gente deu anteriormente, dizendo o quê? Para mudar os hábitos de vida, tá?
quando você fala em tumores de intestino grosso, você tem que lembrar que tem que reduzir carne vermelha, tem que aumentar a fibra, principalmente fibra insolúvel, tem que tomar muita água, o intestino tem que funcionar, então precisa de atividade física. Isso tudo junto vai fazer o quê? Que você reduza teu risco, mesmo você tendo a alteração genética da síndrome de Lynch. Então, se você tem alteração genética e você continua fazendo tudo errado, a chance de você ter o problema no futuro é maior. Então, se você já tem o diagnóstico da síndrome, faça tudo o que está ao seu dispor para você não ter os problemas da epigenética, já que você tem a genética contra você. Tá, aproveitando a questão de epigenética e genética, a próxima pergunta aqui também é uma pergunta que eu escuto bastante, tá? E foram duas pessoas diferentes que fizeram a mesma pergunta, a Ana Fontana e a Grazi Borba. O que você escreveu? Borba. Minha avó e minha mãe tiveram câncer. Também tenho maior chance de ter câncer? O que a gente pode falar? Depende do tipo de câncer que a sua mãe e a sua avó tiveram. Então, por exemplo, alguns tipos de câncer estão relacionados, sim, com a parte familiar, principalmente os cânceres hormonais, como mama, ovário, endométrio, pâncreas, próstata, tá? Então, são relacionados, sim. Alguns outros tipos de câncer são causados por vírus, por exemplo, o HPV causa câncer de colo de útero e não é transmitido na herança familiar. Mas, de uma forma geral, tirando a parte do tipo de câncer, o que a gente pode falar? Que a genética relacionada ao câncer é de mais ou menos 10%. Então, se você tem um familiar que teve câncer, a sua chance de ter, devido a esse familiar ter esse caso positivo, é de 10%. Os outros 90% de chance de desenvolver o câncer é uma coisa chamada epigenética e não genética. O que é epigenética? É o seu estilo de vida. Então, se você fuma, se você tem o costume de ingerir bebida alcoólica, se você é sedentário, se você se alimenta mal, que a gente vai falar algumas coisas sobre alimentação aqui, tá? Enfim, se é estressado, se não dorme direito, se o intestino não funciona, se você não tem um bom poder de desinflamação do seu corpo, tudo isso é epigenética e tudo isso favorece sim o surgimento de câncer. Isso que você falou, o poder de desinflamar o corpo é uma coisa muito importante. Que isso explica aquela conversa fiada de sempre de minha avó fumou até os 90 anos e não morreu de câncer de pulmão. Por quê? Porque o corpo dela tinha uma detoxificação muito boa dos aditivos do cigarro, etc. Às vezes o seu não tem. E outra, você tem outros fatores de risco hoje em dia que ela não tinha. Então ela tinha lá uma alimentação mais saudável, porque era tudo basicamente orgânico, ela não comia tanto, ela era mais magra, então os fatores de risco são outros. Então a gente não pode se medir pela régua alheia, a gente tem que se medir sempre por nós mesmos, tá? E a não ser aquelas síndromes genéticas que são bem estabelecidas, por exemplo, mutação de BRCA para câncer de mama, câncer de ovário, isso aí muda um pouco essa chance, aumenta essa chance dos 10%. Mas de maneira geral, de cânceres no geral, a genética só causa 10%. Os outros 90% são epigenéticas, são comportamentais. Isso aí. Uma coisa. Teve um oncologista muito famoso do Brasil, que eu gosto muito dele, não vou citar o nome aqui porque é meio esquisito, mas vamos lá. Ele falou um negócio muito interessante num vídeo dele esse tempo atrás, que ele falou que se a gente tirasse o cigarro, tá, das nossas vidas no dia a dia, e se você melhorasse a alimentação das pessoas, 60% dos cânceres do mundo seriam evitados. Então só cigarro e alimentação 60%. É muita gente que ia sarar. O Rodrigo tá mandando mensagem, ele disse que a live do Facebook tá virada. Na verdade, é de propósito. É porque a gente tá gravando aqui com 2 celulares. Na verdade, a gente tá gravando ainda pra publicar no YouTube. E como a gente tá aqui curtindo o carnaval Curtindo não, né? Fugindo do carnaval. Num retiro zen aqui em Florianópolis, a gente trouxe só os celulares, a gente tá sem computador, então a gente tá com a internet mais ou menos. Então a gente tá fazendo com que dá. Então o Facebook realmente tá virado, porque vai pro YouTube depois, aí eu boto o link pra vocês acompanharem, pra vocês mandarem pra quem vocês quiserem, enfim, tá? Então tá virado mesmo. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. O Rodrigo tá lá em Buenos Aires de olho aqui na gente. Isso que é parceria, hein, Rodrigo? Valeu. Bom, sintomas iniciais de câncer de ovário. A Daiane perguntou isso. Quais são os sintomas iniciais? Gente, assim, tem gente que me pergunta assim, não tem uma máquina que eu possa entrar e diagnosticar se eu tenho câncer? Eu quero saber se tem algum câncer em alguma parte do corpo.
Então não tem, né? A gente tem que ficar mesmo de olho nos sintomas. Alguns tipos de câncer a gente faz diagnóstico precoce, como são os cânceres mais comuns, a gente tem métodos de rotina para fazer investigação e diagnóstico precoce, como por exemplo câncer de colo de útero, a gente escolhe preventivo de colo de útero. Câncer de mama a gente faz mamografia e ultrassom, câncer de próstata a gente faz exames, enfim. Os mais comuns, o câncer de colo a gente faz colonoscopia. Então, os mais comuns a gente tem uma triagem a ser feita. Mas alguns tipos de câncer que não são tão comuns, a gente não tem exames de rotina de triagem para serem feitas. Então, a gente tem que ficar de olho nos sintomas que eles causam, tá? E no caso de câncer de ovário, quais são os sintomas principais? O câncer de ovário é um câncer um pouco silencioso, que normalmente a gente faz diagnóstico pelo aumento de volume. Ele vai crescendo dentro da barriga e vai empurrando outros órgãos e aí então ele começa a causar dor, tá? Então esse é o sintoma inicial. Só que quando ele tá grande, tá desse tamanho, ele já tá num quadro um pouco mais avançado. Então o que eu falo pra vocês? Pro câncer de ovário especificamente, observe o seu corpo. O ideal é toda mulher se conhecer seu organismo, conhecer seu corpo. Então, sempre tá de olho em algum sintoma diferente, o ciclo menstrual tá diferente, tá com alguma dorzinha, algum desconforto na barriga, o intestino que é bom não tá funcionando direito, né? Porque o câncer de ovário começa a empurrar o intestino. O xixi tá diferente, não consegue mais ficar muito tempo sem fazer xixi, né? Tem urgência miccional. Então, tem alguns sintomas, até algum abaulamento na barriga. Se você for magra, você consegue passar a mão e sentir, mesmo que for pequenininho, sente algum abolamento. Então fique de olho no seu organismo. A gente tem que conhecer o nosso corpo, tá? O câncer sempre dá pista, sempre dá pista. Se você for uma pessoa atenta, você vai captar as informações que o seu corpo está tentando te mandar. Mas de uma forma geral, como é que a gente faz para ver um câncer de ovário de uma forma assim mais abrangente? É ultrassom. Ultrassom pélvico, ultrassom transvaginal, a gente consegue já ver pequenos tumores. E então um acompanhamento com o ginecologista aí pelo menos uma vez por ano, a gente consegue fazer um bom acompanhamento disso e evitar câncer de ovário. E o legal do acompanhamento do câncer de ovário é que o ultrassom é um método indolor, é um método barato, é um método não invasivo. Então é um método muito bom para a gente poder acompanhar os ovários, acompanhar o tamanho do útero, etc., para poder fazer prevenção do câncer de ovário e os cânceres intrauterinos também, naquelas pessoas que têm indicação de fazer esse acompanhamento. Então, fique de olho no seu organismo, tá? Isso vale para todos os tipos de câncer, tá? Então, por exemplo, tá fazendo cocô mais fininho, isso sugere câncer de intestino, né? Olhar, observar a cor do seu xixi, por exemplo. Tá saindo sangue no xixi, não tá normal. Dor para ter relação sexual, não é normal. Palpar o seio, tá com carocinho, ou então sentir que tá difícil para engolir. Tudo isso são sintomas que o corpo dá e a gente pode ficar de olho aí, conseguir prevenir, ou então fazer diagnóstico bem precoce para tratar o câncer.